Desde que a série The Last of Us da HBO veio ao ar com a sua primeira temporada, a gente consegue perceber alguns comentários bem mistos em relação a ela. Se a gente for procurar, por exemplo, no YouTube alguma review de episódio da segunda temporada, a gente se depara com alguns conteúdos de pessoas que às vezes nem jogaram o jogo, material original, estão analisando somente a série por ser a série e que tem uma opinião muito positiva do que estão vendo. Já em contrapartida, a gente também termina se deparando com algumas outras análises, na sua grande maioria de pessoas que são gamers, pessoas que jogaram o jogo que deu origem a essa série, que, digamos assim, não tem os comentários mais bonitos para fazer em relação a ela. E eu venho percebendo esse movimento há algum tempo, não apenas com The Last of Us, mas com adaptações no geral. Claro que existem algumas que a gente poderia apagar da história da humanidade, mas assim, no geral parece que o que a galera quer com adaptações é um copia e cola. Até mesmo com aquelas que são super aclamadas pela crítica, parece que nada tá suficiente para os fãs. Mas e aí, o que é que tornaria uma adaptação algo excelente? O que é que a gente tem que pode fazer com que uma adaptação seja considerada boa? É você copiar a risco o material original? Isso a gente vai analisar no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Dan. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal, que vai ser um espaço que agora eu tô criando para comentar um pouco sobre cultura pop, falar sobre assuntos que eu gosto no geral. Então se você tá chegando pela primeira vez, já vai se inscrevendo, eu juro que você não vai se arrepender. Deixa um like aqui que ajuda o meu trabalho. E como eu já disse aqui, o meu nome é Dan. Eu já tô há alguns anos aqui no YouTube com outro canal que fala sobre cultura asiática, K-pop, doramas. E agora eu resolvi fazer esse novo sonho, esse novo desejo que eu já tava tendo há algum tempo, de abrir um segundo canal falando dessa vez sobre outro universo. Então eu espero que, sei lá, isso consiga dar certo. É um projeto ainda bem inicial. Vou tentar publicar alguns vídeos ao longo da semana. Se vocês gostarem, eu vou ficar também muito feliz. Mas hoje eu resolvi falar desse assunto que está sendo super comentado, que é The Last of Us. A gente consegue ver que as pessoas têm opiniões completamente diferentes. De um lado tem gente que tá amando a segunda temporada e do outro tem gente que tá odiando completamente. Então vamos discutir agora o que é que faz uma boa adaptação. E bom, adaptações, remakes, isso tá se tornando algo cada vez mais comum nos dias de hoje. Se a gente for comparar o ranking dos filmes com a maior bilheteria no século passado com 2019, por exemplo, nós temos uma enorme diferença na quantidade de adaptações que foram traduzidas para a tela. Eu particularmente acho isso um pouco preocupante, porque mostra uma falta de criatividade na indústria ultimamente de criar um material original, porque se a gente for parar para pensar, vai ter, por exemplo, a adaptação de Moana, que eu acho que não faz nem 10 anos que foi lançado. Mas de todo jeito, no meio das maçãs podres, a gente consegue encontrar algumas coisas positivas. E eu acho que eu posso começar aqui falando sobre aquela adaptação que, no geral, eu vejo que muitos consideram como a melhor que já foi feita. É algo que é super elogiado pela galera que assiste, que é a adaptação do Senhor dos Anéis. E eu já posso utilizá-la aqui para falar que não necessariamente uma boa adaptação precisa ser um copia e cola, ela precisa seguir à risca o material original. No Senhor dos Anéis, nós temos a visão artística do diretor Peter Jackson sendo incorporada em vários elementos, como os diferentes países que são apresentados e até mesmo na icônica cena do Legolas descendo a escada numa espécie de skate medieval que, assim, não tá nos livros. Na saga Harry Potter, por exemplo, um dos filmes mais queridos pela galera é O Prisioneiro de Azkaban, que, como bem apontado pelo canal do YouTube Zero Wolf, ele tem alguns pontos que são muito diferentes do livro, mas que conseguem cativar a galera justamente porque ele mantém a essência do material original e cria um clímax muito interessante para uma das maiores revelações que a gente tem naquele livro, que o rato que o Ron tem, na verdade, é uma pessoa. Dia desses eu vi alguém comentando no Twitter que a sua percepção do filme Percy Jackson mudou muito depois que ela leu o livro, justamente porque ele é bem diferente, já começando pela faixa etária dos protagonistas. E nessa discussão eu achei um comentário bem interessante de uma pessoa falando que, como um filme separado, Percy Jackson funciona muito bem, e eu também tenho a mesma opinião. Eu acredito que para uma adaptação ser boa, ela não
não precisa ser um copia e cola. A gente tem que pensar nas pessoas que não tiveram contato com o material original e que muitas vezes nem sabiam da existência dele. Se essas pessoas estão assistindo o filme e acharam ele separadamente uma boa obra, se divertiram, conseguiram ter realmente uma sensação legal assistindo aquilo, eu acredito que é uma boa adaptação, mas também com algumas ressalvas, porque precisa que a essência da obra original esteja mantida e também os pontos principais que fazem ela ser o que ela é também aconteçam. A gente quer ver alguns plots, a gente quer ver algumas revelações que foram importantes para o material original, porque se isso não acontecer, no máximo que a gente vai ter é um filme que somente carrega o nome do original e que nada se parece com ele, na verdade é um grande desrespeito à obra que deu origem a tudo isso para início de conversa. E olha, sinceramente, eu acho que The Last of Us tá fazendo um bom trabalho com isso. É como o próprio showrunner da série, o Craig Mazin, falou uma vez em entrevista. A adaptação é, em última análise, sobre escolhas, e podemos falar até ficarmos azuis sobre como fazemos essas escolhas, mas para mim sempre voltava ao que eu amava, o que como fã me machucaria se eu não visse no programa. Eu acho que isso resume perfeitamente. A gente precisa que alguém que de fato tenha um amor pelo material original esteja por trás da produção, uma pessoa que vai conseguir entender exatamente quais são os pontos que não podem deixar de existir de forma alguma. E The Last of Us está tendo muitas discussões em relação a isso, porque a gente tem algumas cenas que não necessariamente estavam no jogo. E eu acho que é importante a gente entender aqui que estamos tratando de um outro formato. A televisão, o streaming, não é a mesma coisa que um videogame. A tradução ela vai ocorrer de uma forma diferente e adaptações, mudanças precisam acontecer. Teve muita gente que reclamou, por exemplo, do terceiro episódio da série, que é mais parado depois que um grande acontecimento da segunda temporada acontece, e eu sinceramente não consigo entender tanto essa discussão. Se você achou o episódio enfadonho, tudo bem, apesar de que eu acho que, assim, uma série não tem como ter todos os seus episódios lá em cima, com grandes acontecimentos. É preciso que às vezes a gente respire um pouco, principalmente depois de um acontecimento super considerável, que nem a gente teve em The Last of Us, justamente para poder entender o sentimento dos personagens. E isso é algo que muitas vezes não pode ser tão explorado num jogo, senão viraria um filme, senão viraria uma série, um livro, que nem a gente tá vendo agora. No jogo nós temos um objetivo, nós queremos saber da história, mas o foco maior termina sendo na jogabilidade, você chegar naquele objetivo, você chegar naquela luta tão esperada, naquele momento de tensão. Isso muitas vezes é acelerado e não é um problema, porque aquele formato pede isso. Mas quando a gente tá falando da televisão, quando a gente tá falando de uma série, a gente precisa de um desenvolvimento um pouco maior dos personagens. A gente precisa compreender o estado mental deles. Tem um monte de gente falando sobre a Ellie, por exemplo, depois que termina acontecendo toda essa história, que assim, se você tá assistindo a série já sabe, que ela vai junto com a Dina pra outra cidade, e tem gente falando que, meu Deus, parece que ela não tá nem um pouco se importando com a vingança, já que tem momentos em que ela consegue se divertir, consegue tocar um violão, e eu acho que é isso que faz a série ser tão humana, ser uma boa adaptação, porque ela consegue traduzir de formas que o jogo muitas vezes não vai poder, pelo formato dele, o sentimento daquela personagem. A gente tá falando de seres humanos que não são preto no branco, tem nuances. The Last of Us como jogo eu já acho que conseguia fazer isso muito bem, e aqui a gente tá tendo esse aspecto. Não é porque você tá com uma sede de vingança, você tá com muito ódio, muita tristeza, que a sua vida 100% do tempo vai ser aquilo. Tem momentos que você também vai conseguir pensar em outras coisas. A Isabela Boscov tinha feito uma análise muito legal de um dos episódios, na qual ela falava que, por exemplo, no dia a dia da gente, tem pessoas que estão afundadas de dívidas e que mesmo assim não vão ser tristeza o tempo todo. Vão ter momentos que elas vão poder, por exemplo, estar se divertindo com os seus amigos. Tem momentos que elas vão ter um sorriso na cara. E The Last of Us, na minha opinião, consegue fazer isso muito bem. Mas o que eu sinto de boa parte dos fãs é que eles querem um copia e cola do jogo, e que com o videogame aí é que pra mim não faz sentido, porque sei lá, se a gente estiver falando de um livro, é a nossa imaginação, a gente vai ter que imaginar tudo, os personagens, os cenários, tudo que tá rolando. Com o jogo, isso já tá adiante
diante dos nossos olhos. Então eu particularmente acho que seria uma coisa um pouquinho chata da gente ter 100% transcrita, 100% traduzida numa adaptação pra TV. Tem coisas que até ficam um pouco cringe se a gente for fazer exatamente como era no material original. E eu acho que live action são o melhor exemplo disso. A gente tem aquele filme do Avatar que, meu Jesus Cristo, eu prefiro às vezes esquecer que aquilo aconteceu, porque ele é muito ruim. Tem coisas que só vão funcionar, por exemplo, numa animação. A gente vê o pessoal pulando lá com o fogo, o vento voando, enfim, vai funcionar numa animação que pode extrapolar os limites da criatividade. Quando isso é traduzido para pessoas de carne e osso, fica muito amador. Então eu sinto que The Last of Us consegue trazer esse elemento fantástico que a gente tem dentro dos jogos, toda essa questão da epidemia do Cordyceps, de uma forma que fica realista, e justamente por ficar realista é aí que causa muito mais medo. Mas no geral o que eu sinto do público é uma grande hipocrisia, porque parece que eles não querem encontrar algo bom. Eles ficam felizes em não estarem gostando, justamente por conta de uma questão que a gente vai ter que afirmar aqui, que é o preconceito que muitos têm com a aparência física da atriz que interpreta a Ellie. A Bella Ramsey tá sofrendo muitos ataques na internet e a gente sabe que não é por conta da atuação dela. Ela tá fazendo um ótimo trabalho. Tem uma cena da segunda temporada que ela começa a gritar, mostra um desespero que eu achei simplesmente incrível, e as pessoas não estão satisfeitas porque, ela não se parece com a personagem dos jogos, a aparência dela não é igual. Mas eu sinto que a essência da Ellie tá muito presente na Bella Ramsey e no trabalho que ela tá fazendo. E tem gente que às vezes parece que, sei lá, se esquece do próprio jogo que jogou. Tem gente falando que essa temporada tá querendo ser pura lacração, sendo que assim, vamos usar essa palavra lacração que vocês adoram. O jogo também tem um pouco de lacração, porque se a gente for parar pra pensar aqui, a personagem principal é lésbica, tem um plot no jogo que ainda não aconteceu na série, mas que fala muito assim sobre a identidade, como você se identifica, e a série tá trazendo isso. Vai ter bandeira, vai ter coisa assim, porque o jogo também carregava uma bandeira. Eu sinto que essas pessoas estão querendo se enganar somente pra reclamar de uma forma assim, maldosa mesmo. São pessoas que, na minha opinião, a gente não deve dar tanta atenção, mas enfim, eu acredito que The Last of Us tá fazendo um bom trabalho e como uma obra separada tá sendo sensacional, ao mesmo tempo que também consegue respeitar e manter a essência do material que o originou. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô um pouco enferrujado, não me sinto tão seguro em entrar em outros assuntos, então não sei se foi um dos melhores conteúdos aqui, mas é um início de vários outros vídeos que a gente vai ter. Muito obrigado por estarem aqui hoje fazendo parte desse novo capítulo da minha vida e eu vejo vocês com o próximo conteúdo. Tchau, tchau!